nosso direito à ambição. Isso faz parte do ser humano, faz parte do espírito humano crescer. Somos ambiciosos por natureza. Ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os 5 melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3.000 ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia Kaizen, melhora contínua, só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um platô, e acha o seguinte, tá bom. A gente não continua nesse processo. Você imagina se você estiver num processo constante de melhora. Todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho. E isso muitas vezes não depende de uma experiência, educação formal, não. Uma coisa é educação formal, é você ter o colégio, você ter o diploma. Outra coisa é uma educação não formal, é a experiência da vida. É esse de vontade que você tem de crescer, é de você conseguir evoluir e com a vontade de viver. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado, as suas recordações começam a ficar mais importante do que as suas ambições, mais importante que as suas metas. Uma pessoa que começa a falar muito no que ela já fez, do que o que ela vai fazer, você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, ele já ficou passado. A vida vai nesse constante, passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã. Tornar possível o impossível. O que é o impossível? É aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Roger Bannister foi o primeiro ser humano a correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até então, ele, estudante de medicina na Inglaterra, até ele correr a milha em menos de 4 minutos, era impossível o ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Tinham tratados de fisiologia explicando por que o ser humano não pode correr 1 milha em menos de 4 minutos, até que Roger Bannister rompeu essa barreira dos 4 minutos. Hoje, qualquer atleta, não precisa ser excepcional, qualquer atleta profissional, qualquer corredor profissional é capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Ficou uma coisa banalizada. Mas isso um dia era impossível. Você já imaginou o que levava uma caravela atravessando o Atlântico? E você já pensou se você entra hoje num avião supersônico? Como é que é fácil? Quer dizer, uma coisa que era praticamente impossível, com a ajuda da tecnologia, se tornou simples. A tecnologia, ela não é boa nem ruim. Ela ajuda a transformar o impossível no possível quando bem usada. Ela vai depender de quem está usando. Mas se você vai contra a estrutura, é complicado. Você quer ver, ó? Tenta afundar uma bola de futebol cheia de ar. Acha que você consegue? Por quanto tempo? Vai chegar uma hora que a sua mão vai doer, você vai soltar a bola. Sabe por quê? Porque a estrutura de uma bola de futebol cheia de ar é para flutuar e não para afundar. Uma barra de chumbo, a estrutura é para afundar na água e não para flutuar. Se você quiser segurar a barra de chumbo na superfície da água, você vai cansar. Se você quiser segurar a bola de futebol no fundo da piscina, vai chegar uma hora que você vai cansar e vai soltar. A estrutura determina a função. Você entra na sua casa todos os dias por a porta naquele lugar que a porta está. Você podia até entrar pela janela, mas é mais complicado. Você entra por onde está a porta.
Quando você for sair, eu vou prever que você também vai sair por aquela porta. Então, para você fazer uma modificação, transformando o possível aquilo que é impossível, muitas vezes você tem que modificar a estrutura. Às vezes você tem que modificar a própria estrutura psicológica. Porque no momento que você modifica a sua estrutura psicológica, você não precisa de força de vontade. Uma pessoa que está acostumada a levantar às 5h30 da manhã, todos os dias, ela não tem força de vontade envolvida, ela levanta às 5h30 da manhã. Já aquele que está acostumado a levantar às 10, levanta às 10. Aquele que está levanta às 10, pedir para levantar às 5h30 é sacrifício. Aquele que levanta às 5h30, pedir para ficar até às 10 também é sacrifício. Então, tira a força de vontade da jogada e modifica a sua estrutura psicológica, que é uma estrutura linguística. Nós somos animais linguísticos. Essa é a grande notícia. O poder da declaração. Linguagem cria a realidade. Noivo e noiva se apresentam perante o juiz e o juiz diz: eu declaro vocês marido e mulher. A mulher levanta a mão e diz: seu juiz, mudei de ideia, não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer? Tarde demais. Você agora tem que se divorciar. Eu já fiz a declaração. As palavras já saíram da minha boca. Eu não posso voltar atrás. Declaração cria a realidade. Criou uma realidade jurídica desse casal. Não é verdade? Agora, se ela tivesse convidado o vizinho dela que trabalha no banco para fazer essa declaração, ela não estaria casada, porque o vizinho não tem autonomia, não tem autoridade para declarar o marido e mulher. Para você fazer uma declaração, você tem que ter autoridade sobre aquilo que você está declarando. Eu agora pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Eu espero que você tenha respondido você mesmo. Quando você tinha 5 anos de idade, quem mandava em você não era você, eram seus pais. Mas se você já é adulto, hoje quem manda em você é você. Ou então você tem todo o direito de declarar coisas a seu respeito. A declaração tem que ser agora. Não é eu vou declarar, eu declaro que vocês serão casados. Não existe declaração de futuro. Ela é agora. É do que é e não do que não é. Eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não existe. A declaração, quem declara tem que ter autonomia. Ela tem que ocorrer no aqui e agora. E tem que ser o que é e não o que não é. Então, se o meu pai me chamava de estúpido e eu comecei a me sentir estúpido e acreditei que era verdadeiro, eu não tenho que ficar com esse sentimento de estúpido o resto da vida. Eu posso dizer, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz, eu passo a ter inteligência. Entendeu? Você faz uma lista daquilo que você se acha limitado, você encontra o oposto daquilo, você faz uma declaração, mas não é só da boca para fora, não. A declaração ela tem força quando o que está saindo pela boca, as palavras, está uma reflexão de imagem, de ícone no cérebro. O segredo é o ícone que você está criando no cérebro. Então, à medida que eu vou falando, até para rezar tem ciência. Se eu falar só as palavras, não tem impacto nenhum. À medida que eu vou falando as palavras, tiver um reflexo, tiver uma formação de um ícone no meu cérebro, esse ícone vai ficar. É isso aí, desse jeito que a declaração funciona. Então isso aí é um caminho para nós podermos usar a habilidade de sermos humanos. O que nos faz humanos e nos separa dos outros animais é que nós somos animais linguísticos. Linguagem cria a realidade e nos faz humanos. E declaração é uma habilidade de linguagem. Só quem tem linguagem pode declarar. Não dê conselho para ninguém, faça perguntas. O melhor conselho que você pode dar para alguém é fazer uma pergunta, sabe por quê? No momento que você faz a pergunta, o cérebro do seu interlocutor começa a trabalhar por conta própria. Você apenas desencadeia o processo. Então eu quero fazer 3 perguntas interessantes aqui. A primeira pergunta é: onde eu estou? Para ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo, não é verdade? Na vida é a mesma coisa. Onde eu estou com relação aqui aos meus pontos fortes e aos meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Eu tenho que capitalizar naquilo que eu sou bom, capitalizar nas minhas qualidades, esquecer os meus defeitos. Eu não vou conseguir corrigir meus defeitos. Se eu capitalizar nas minhas qualidades, os meus defeitos ficam irrelevantes. Então eu tenho que perguntar o seguinte: onde que eu estou? Ou seja, quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas qualidades? Em que eu vou capitalizar? E vou também entender quais são meus pontos fortes, minhas debilidades. Segundo, para onde eu quero ir? Porque se eu quero ir para o norte, estou indo para o sul, quanto mais eu acelerar, pior. Mais eu me distancio de onde eu quero ir, não é verdade? Então você está norteado,
Norteado, a palavra norteado significa está indo para o norte. Qual é o seu norte? Não é o mesmo para todos. Que legado que você quer deixar? Isso que você tem que perguntar. Qual o seu legado? Qual o seu norte? Porque remédio para um pode ser veneno para outro. Não é verdade? Então você tem que determinar para onde você quer ir. E terceiro, como é que eu chego lá são e salvo? Porque não adianta, eu não preciso reinventar a roda. Eu só preciso fazê-la girar mais depressa. A vida é curta, não dá para você aprender tudo sozinho. Tem dois modos de se aprender na vida. Ou você aprende por conta própria, é um jeito, só que a vida é curta e não dá tempo. Ou você aprende com a experiência alheia. Aquilo que deu certo ou aquilo que deu errado para os outros, você pode usufruir daquilo do seu próprio benefício. Você não precisa fazer a mesma coisa. Você vai abrir uma empresa numa área, converse com 3, 4, 5, 6 pessoas, 3 que deu certo, 3 que deram certo, 3 que não deram certo, para ver o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ao invés de você chegar lá, quebrar a cara e descobrir depois, pagar um dinheiro enorme para descobrir que aquilo não podia ser feito ou aquilo deveria ser feito. Então o segredo não é reinventar a roda, é fazê-la girar mais depressa. E com essas 3 perguntas aqui, muito simples, olha só. Onde eu estou, porque para ir para qualquer lugar eu tenho que saber de onde eu estou saindo. Para onde eu quero ir, ou seja, qual o legado que eu quero deixar. Quando chegar no final, deu certo ou não deu. Vou me transportar para lá e ver se deu certo ou não, na minha imaginação, é isso que eu quero. E terceiro, como que eu chego lá são e salvo? Quem que pode me dizer o caminho das pedras? Com quem que eu posso interagir? Quem que conhece o assunto? Quem que pode me dizer o que fazer ou o que deixar de fazer? Para quem você trabalha? Você acha que você trabalha para alguém? Trabalha para você mesmo. Alguém pode me dar um salário, pode me dar uma mesa, pode me dar um telefone, pode me dar uma oportunidade. Mas se você melhora, você vai levar isso com você. A maior ilusão que você pode ter na vida é pensar que você trabalha para os outros. Você sempre trabalha para você mesmo. Napoleão Hill estudou 1000 milionários. Dos 1000 ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, paz de família, etc, 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 etc. Ele estudou profundamente a personalidade desses indivíduos. E ele descobriu que 85% deles, no começo, tinham trabalhado para alguém, tinha um patrão. Mas eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Sabe o que a maioria faz? Eu só trabalho aqui, isso não é problema meu. O dia que eu tiver a minha empresa, aí sim, aí você está perdendo a oportunidade de administrar, de aprender a administrar com a empresa do outro. Se você fizer a empresa dar lucro, se você economizar como se ela fosse sua, o dia que você abrir a sua empresa, você já vai ter o know-how. Agora você tem aquela atitude, o dia que eu tiver a minha, bom, aí não adianta nada, não é verdade? Outra coisa importante no seu trabalho, tem 2 modos de nós recebermos remuneração. Nós temos a remuneração do dinheiro, é uma, a outra é da experiência. Pega a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. Às vezes um trabalho onde você ganha menos, mas ganha mais experiência, a longo prazo vale muito mais do que aquele trabalho que você está ganhando muito, mas está adquirindo pouca experiência. Então é importante você entender que a remuneração, ela não é só do dinheiro, ela é também da experiência. E finalmente, eu quero que você enfatize o seguinte: tudo que é grande começou pequeno. As grandes multinacionais não começaram assim, começaram pequeno. Uma grande marca começou pequeno, ninguém conhecia. Então não tem esse negócio de você começar lá em cima. Tudo começa, tudo que é grande, um dia começou pequeno. A gente não nasce pequeno e cresce? A mesma coisa acontece com a nossa reputação. Pense bem sobre isso, porque tem gente que quer já encontrar a coisa pronta. Isso não existe no mundo de negócio. Isso não existe no mundo Isso não existe no mundo profissional, tá? Você primeiro desenvolve a sua habilidade e depois você coloca ela a serviço do universo. E você não está trabalhando para o seu patrão. Você está trabalhando para você mesmo. Se você melhora, quem melhora é você. A força de um paradigma. Uma época, o conceito é que a Terra era plana. Você imaginou fazendo uma viagem de volta ao mundo com a Terra plana? Impossível, não é?
Ptolomeu achava que a Terra era plana. Copérnico veio e disse, não, a Terra é redonda. Né? Aí mudou tudo. No momento que a Terra passou a ser redonda, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo com a Terra redonda. Quando o paradigma era plano, era uma coisa. Quando o paradigma passou redondo, é outra. No momento que você muda o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Eu quero que você imagine um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe o que ele é. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Se ele não sabe o que não é água, ele não pode saber também o que é água. Uma pessoa pode viver uma vida inteira dentro de um paradigma e não saber que está vivendo dentro de um paradigma. Ela só sabe que ela está vivendo dentro de um paradigma quando ela sai do paradigma. Quando ela faz uma viagem, ela vai a uma outra cultura, quando ela é apresentada a uma outra ideia, e de repente isso aparece. Como é que eu faço para mudar paradigmas? Eu vou lhe dar de presente hoje uma pergunta. Eu espero que você use por resto da sua vida. A pergunta é a seguinte: o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria para melhor o modo como eu vivo? Ou você pode levar isso para a sua empresa. O que é hoje impossível na minha empresa, mas que se fosse possível, mudaria para melhor o modo como eu administro a empresa? Essa pergunta permite você mudar o paradigma. O Einstein tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível que foram criados. Ou seja, você tem que subir. O que ele queria dizer com isso? Que você às vezes não pode resolver um problema mantendo-se dentro do paradigma onde o problema foi criado. Você tem que sair daquele paradigma para ver o problema de uma forma diferente. Essa mudança de paradigma permite, então, problemas que pareciam impossíveis dentro daquele paradigma. Era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo numa terra plana. Então isso era impossível. A hora que mudou para a Terra redonda, outro paradigma, aquilo que era impossível naquele paradigma passou agora a ser possível nesse novo paradigma. Captou? Entendeu? Pois é, você tem que usar isso na sua vida. Não é só entender que não, é colocar em prática. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Se você não fizer nada, ela fica o resto da vida. Porque o cérebro não pode lidar com mais do que 5 a 9 informações de cada vez. Você não estava prestando atenção na ponta do seu nariz até que eu falei, nem no dedão do seu pé direito, nem no lobo da sua orelha esquerda. Não dá para ficar prestando atenção em tudo. O cérebro decide o que é mais importante, comunica para a substância reticular ativadora ascendente, funciona como se fosse uma secretária executiva do cérebro, e a partir daí ela coordena. Se não houver essa modificação, não adianta nada. Se você é do sexo feminino, já é mãe, quando você estava grávida, você via muito mais mulher grávida no shopping do que você vê hoje. Por quê? Porque você estava mais ligado em gravidez. Quando você comprou aquele seu carro novo azul, de repente nas ruas da sua cidade, mais carros iguais àqueles estavam circulando. Já estavam lá, só que você não percebia. Então as nossas crenças determinam as nossas percepções, determinam as nossas ações e determinam as nossas manifestações. Até bem pouco tempo pensava-se que para você modificar uma crença era uma coisa muito complicada. Você tinha que fazer um processo psicanalítico de muitos anos, etc. Com o desenvolvimento da neurociência, descobriu-se que a coisa é bem mais simples. A tecnologia foi facilitada do seguinte modo, que por trás de uma crença existe uma metáfora. Por trás de uma metáfora existe um ícone. Se eu modifico o ícone, eu modifico a metáfora. Se eu modifico a metáfora, eu modifico a crença. Se eu modifico a crença, eu modifico a ação. Se eu modifico a ação, eu modifico a manifestação. Isso ficou muito mais simples. Então isso é boa notícia essa, né? Que agora você não precisa passar por aquele processo de dor para mudar uma crença. Você pode mudá-la do mesmo modo que você atualiza o programa de computador. Você está utilizando o programa, vem uma atualização, você faz o download e atualiza o seu programa de computador numa boa e começa a ter novas habilidades com essa atualização desse novo programa. O programa continua fazendo aquilo que fazia e mais alguma coisa. Não é para isso que serve a atualização?
Eu não estou dizendo para você descartar crenças na sua vida. Eu estou dizendo para você acrescentar crenças importantes. E à medida que você vai acrescentando as crenças importantes e úteis, aquelas inúteis, elas vão desaparecendo por si só. Você não precisa se preocupar com elas. Na medida que elas não forem sendo utilizadas, elas vão sendo apagadas do cérebro. Se você não utiliza uma crença por muito tempo, ela acaba apagando. Você começa a utilizar uma nova, ela começa a criar uma rede neural nova, mais poderosa. Eu espero que isso esteja acontecendo com você nessa conversa que nós estamos tendo aqui. A diferença entre o que é urgente e o que é importante. A maioria confunde urgência com importância. Acaba fazendo o que é urgente e não o que é importante. Na nossa vida, nós podemos dividir as coisas em quatro. Coisa que é urgente, que não é urgente, coisa que é importante, coisa que não é importante. Às vezes não é nem urgente nem importante. A gente gasta um tempo enorme por nada. Depois reclama que o dia é curto, né? Porque não está fazendo prioridades, não está fazendo o que é mais importante. Se você observar um taxista colocando a bagagem no porta-mala, se ele é um taxista de experiência, você vai ver que ele coloca a mala maior primeiro, depois a segunda maior, depois a terceira, e cabe tudo no porta-mala. Se ele colocar pequenininha primeiro, acaba indo uma no banco de trás. Olha que interessante. Esse mesmo princípio nós vamos aplicar aqui. O nosso porta-mala são as 24 horas do dia. Se você decide fazer as suas prioridades, aquilo que é importante primeiro, sobra tempo para fazer o resto. Se você começa a fazer o que é fútil primeiro, o que não tem nenhuma necessidade de ser feito, aí não dá tempo de fazer o outro, não dá tempo de fazer o resto. Então você saber estabelecer prioridades e fazer as prioridades primeiro é importantíssimo. Por exemplo, se você tem uma coisa que é importante, mas não é urgente, e você se dedica tempo a fazer aquilo, você vai fazer sem estresse, sem urgência, sem nada. Você tem que declarar seu imposto de renda, né? Porque você não declara ele em fevereiro. Você vai conversar com o seu contador, ele está desocupado, não tem ninguém telefonando para ele. Em abril você vai ter que entregar o imposto de renda de qualquer jeito, não vai? Faça ele em fevereiro. Você vai ficar muito mais tranquilo se você deixar para a última semana. Porque aí o seu contador não vai poder lhe atender, porque aí virou urgência. Em fevereiro era importante, mas não era urgente. Em abril é importante e é urgente. Mudou a história. E os estudos de pessoas bem-sucedidas, as pessoas bem-sucedidas, em geral, gastam a maior parte do tempo fazendo aquilo que é importante e não urgente. Ou seja, não deixa a urgência misturar com a importância. Só você aí pode decidir na sua vida o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Começa por aquilo que é importante, mas que não tem tanta urgência. Você vai trabalhar tranquilamente no processo, não vai precisar acelerar nada. Aí você vai se autorrealizar. Porque geralmente você está trabalhando com urgência, geralmente você está tão preocupado em terminar que não dá para aproveitar a jornada. Você está preocupado no destino. O destino é importante, sim. A jornada é importante também. Não tem um mais importante que o outro. A jornada é importante, o destino é importante. Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of
I love you. Don't need to be perfect, just show me you're worth it. I'll give you the sun and the moon and the stars. Can't take my eyes off you, not that I'd want to. Baby, wherever you go, I'm not far. Don't need to be perfect, just show me who you 太容易太过激，想去在乎你，阿门你除你以外的其他的东西。对的，除了游戏时的偶尔控制不住的小情绪。你知道我都没有玩过任何 FPS 的游戏，需要多一点点时间熟悉。Don't be mad at me，因为我